Boa noite, caríssimos ouvintes da Rádio Mundial. Aqui estamos mais uma vez em nossa jornada de cura através da medicina espiritual. Hoje é dia de Natal. O Natal é confraternização, união, agregação familiar. O Natal é uma festa muito bonita, em várias religiões comemorado. Feliz Natal a todos e vamos hoje responder algumas dúvidas dos nossos ouvintes que foram externadas em vários programas que fizemos aqui na Rádio Mundial, toda quarta-feira, às 21h30. Uma das questões mais importantes que tem surgido é o seguinte: como acionar os nossos mecanismos de cura, quer mentais ou quer espirituais. Todos se queixam de que é muito difícil adentrar, ascender no reino espiritual e no reino mental. Então, nós vamos recordar alguns aspectos fundamentais para que vocês possam compreender melhor. Então, vejam bem. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Foi assim que nós aprendemos. Em todas as escolas que frequentamos, quando se referiam aos reinos, repetiam esses 3 reinos. Contudo, ouvintes, nós repetimos aqui algumas vezes que, na verdade, existem 5 reinos e não 3. O primeiro reino, antes de todos os reinos, é o reino espiritual. Depois veio o reino mental. Aí sim surgiu o reino mineral, vegetal e animal. Não só existem 5 reinos, como esta é a hierarquia dos reinos, ou seja, o reino mais evoluído, o reino de maior poder de todos os reinos é o reino espiritual. O reino animal, ao qual nós pertencemos, é o reino mais dependente de todos. Ele é dependente de todos os demais reinos, do reino espiritual, do reino mental, do reino mineral e do reino vegetal. Então, o único reino absoluto que reina absoluto é o reino espiritual. Entendem que o reino espiritual é o reino de toda a criação. O que é uma criação? É um produto do Criador. Então, o Criador cria algo que se chama uma criação. O reino espiritual é o reino de todas as criações. Muito bem. Vejam vocês. Nos textos sagrados, nós sempre lembramos, está escrito: Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. De uma forma ou de outra, isto, no texto sagrado, é uma afirmação simbólica. Primeiro, que para Deus não existe tempo, né? Então, o fato de falar Deus criou o mundo em 6 dias, isso denota tempo. Não. No reino espiritual, o tempo não existe. E também o texto sagrado refere que no 7º dia Deus descansou. Mas vejam bem. Deus não vai se cansar nunca. Então Deus não precisa de descanso. Então podíamos dizer que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º deu uma pausa, porque achou que tudo já estava criado. Então, se Deus criou, vejam o tempo deste verbo. Deus criou
Ele já criou tudo. Tudo que possível e imaginável que vocês possam entender, tudo isso Deus já criou. Ele não deixou nada para criar amanhã, nem depois de amanhã, nem o ano que vem. O reino espiritual não ficou devendo nada para ninguém, pois todas as criações já estão criadas. Agora, nem todas as criações são conhecidas, ou manifestas, ou descobertas, né? Imaginem vocês. Já estava criada uma impressora. Vamos imaginar uma impressora de computador. Isso no reino espiritual já estava criado, mas não estava manifestado. Mas antes era necessário alguém criar o papel e alguém criar a tinta. Na verdade, gente, na verdade, quem cria, essa palavra cria, pertence ao reino espiritual. Agora, o nomeado que vai manifestar essa criação se chama descobridor. Então, ninguém inventou o papel. Alguém descobriu a criação papel que já existia. Entenderam? Tudo já está criado. O reino espiritual não está devendo nada a ninguém, porque tudo já está criado. Entenderam? Ora, se tudo já está criado, no reino espiritual, a cura de todos os males que afligem o ser humano já estão criadas. Inclusive a cura do seu mal. Entenderam? Então, o nosso papel nesse momento é apenas entender como acionar os mecanismos para poder fazer o reino espiritual trabalhar a nosso favor, nos ajudando na nossa vida, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Entenderam? Muito bem. Mas essas criações precisavam ter vida. Essas criações precisavam desempenhar papéis, funções neste universo infinito. Então vejam bem, o próprio reino espiritual criou um outro reino, chamado reino mental. O reino mental faz todas as criações do reino espiritual desempenharem seus papéis e suas funções neste universo infinito e se relacionarem um com os outros. Então, o um com o todo e o todo com o um. Então vejam bem, o reino espiritual cria, imaginem uma forma, né? Imagine uma esfera, um quadrado, imagine qualquer objeto. A forma desse objeto é criação do reino espiritual. A forma significa anatomia. Então, o reino espiritual é a anatomia das criações. O reino mental é a fisiologia, ou seja, como todas essas coisas hão de funcionar. Como todas essas coisas vão desempenhar seus papéis no todo desse universo. Não existe nada isolado nesse universo. Tudo faz parte de um conjunto harmônico, de um conjunto caótico. É o maravilhoso caos do universo. Tudo está se transformando, se dividindo,
se multiplicando, sofrendo mutações e transformações a cada instante. Nada é parado, nada é estático. O universo é um maravilhoso caos universal. Então, para que vocês comecem a entender e depois façam acionar as ferramentas de cura via reino espiritual e via reino mental, vocês primeiro precisam entender o que é esse reino espiritual e o que é esse reino mental. Então, quando o mundo era zero, quando tudo era silêncio, escuridão, não existia nada, absolutamente nada, tudo era zero, vácuo, vazio, não manifesto, surgiu o reino espiritual. Então, o reino espiritual é o reino do dia zero deste universo. Entenderam? Os físicos e cientistas dizem que o mundo foi criado a partir de um Big Bang, que houve uma grande explosão e esse universo se criou. Imaginem vocês que de uma explosão pudesse resultar, por exemplo, um ser humano. Vocês imaginam que nesse momento que nós estamos falando, 1 trilhão é 1000 vezes 1 bilhão, que por sua vez é 1000 vezes 1000 vezes 1 milhão. 1 trilhão de funções, neste momento, estão se processando no seu corpo simultaneamente, ao mesmo tempo, para que você receba o rótulo de um ser vivo e saudável. Entenderam? E isto foi criado por acaso. Que acaso é esse que cria um homem? Que acaso é esse que cria uma baleia? Que cria o voo de um pássaro? Ou um beija-flor? Ou um girassol? Que acaso é esse que cria um texto sagrado? Que cria os 10 mandamentos? Que cria tudo que povoa esse universo? Isso tudo é obra do acaso. Não é possível. Isso não é possível. Então, existe uma inteligência suprema, uma inteligência superior, superior a todas as nossas inteligências somadas. Uma inteligência fora do nosso alcance, da nossa compreensão. É essa inteligência suprema que é a inteligência de Deus, a mente de Deus. É a partir dessa inteligência que o reino espiritual desenvolveu o seu poder de criação. Então não é porque uma coisa se chama helicóptero que o reino espiritual não criou. Não. O reino espiritual, todas as invenções foram inventadas pelo reino espiritual. O reino espiritual simplesmente depois, ele nomeia aqueles que vão ser os descobridores, aqueles que vão tornar manifesta uma criação. Entenderam? A sinfonia de Beethoven já estava criada. Deus nomeou Beethoven como o ser que iria manifestar essa criação que se chamaria depois Sinfonia de Beethoven. Entenderam? Pode ser uma poesia, pode ser um livro, um texto, uma máquina, um foguete, uma bactéria, seja lá o que for, tudo é criação do reino espiritual. E tem mais, o reino espiritual
está dentro de você. Mas tem um aspecto que precisa ser enunciado neste momento, que as pessoas também não entendem. Dentro de você mora um eu divino. O Criador está mais perto de você do que a sua própria respiração. Dentro de você mora um eu divino, mas a sua mente, da sua consciência, da sua mente consciente, fez uma criação chamada ego. O ego é a mazela. Todas as encrencas do ser humano existem por conta do ego. O ego não é criação do Espírito Santo, não é criação do reino espiritual. Entenderam? O ego é uma criação das fantasias, das ilusões e das mentiras do mundo material. Então, a maior criação do ego, a maior de todas, se chama medo. A maior criação do teu eu divino, a maior de todas, se chama amor. Entenderam? Então, no ego mora o medo, o estresse, os conflitos, a carência, a raiva, o ódio, a inveja, a maledicência, o envelhecimento, a doença, a incapacidade e a morte. Todas estas são criações do ego, não são criações do reino espiritual. O ego só tem vida porque você dá vida a ele. Entendeu? O ego é uma criação da sua mente, das suas fantasias, do seu mundo material e físico. O reino espiritual não. O reino espiritual cria o amor, cria a saúde, cria a beleza, cria a abundância, a provisão, a riqueza, cria a saúde, a alegria, a felicidade, a juventude e a vida eterna. Estas são as criações do reino espiritual. Tudo o que de ruim você possa imaginar não é criação do reino espiritual. É criação do ego, daquela entidade que você deu vida, que você criou. Na medida que você vai subindo na ascensão espiritual, o teu ego vai se apagando. Mas veja você, o ego não quer que isto aconteça. Ele faz de tudo para não desaparecer. Então, esse ego que mora dentro de você e que é a antítese, ele é o oposto do eu divino que também mora dentro de você, esse ego, ele pode ser traduzido por todas as suas tentações materiais, físicas, das ilusões e das crenças que foram impostas na sua cabeça por toda uma tradição de geração em geração, das falsas crenças, porque no ego mora a ilusão e a mentira. E no reino espiritual mora exclusivamente a verdade. Entenderam? Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora eu vou explicar melhor. Conhecereis a verdade do reino espiritual, e a verdade vos libertará do ego, das tuas ilusões, das tuas falsas crenças, das tuas mentiras. É isso que Jesus quis dizer.
Da mesma forma, Jesus repetia sempre: buscai o reino de Deus, entre parênteses, reino espiritual, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Essa é a mensagem que Jesus dava. Jesus era o mais alto grau, ou era, o mais alto grau de conhecimento espiritual. Se vocês imaginarem uma escala de conhecimento espiritual, a maioria das pessoas se situam no zero da escala espiritual. Eles não têm conhecimento espiritual nenhum. Jesus se situa no mais alto grau de conhecimento espiritual. Entenderam? Então, o reino espiritual é o reino de toda a criação, mas de toda a criação das coisas boas, das coisas maravilhosas, dessa vida incrível que nos foi dada pela graça de Deus, de graça, pela graça de Deus. Entenderam? Não são nossas células que nos dão a vida, mas é a vida, Deus, a verdade que faz nossas células funcionar em harmonia, dando-nos a vida. A vida é um dom de Deus. Entende? Já o reino mental é o reino da função, como as coisas funcionam. Então, o reino espiritual criou um planeta Terra. O reino mental fez a rotação desse planeta, fazendo o dia e a noite, e fez a translação desse planeta num ano, fazendo as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, em torno de um núcleo chamado Sol. O Sol é um astro luminoso que emite energia de calor e luz, e os planetas giram em torno dele, através de uma força gravitacional que não permite que os planetas se afastem dessa atração, e também pela força centrífuga não permite que esses planetas se choquem contra o Sol. Então, se vocês analisarem como a natureza funciona, como ela é sábia, como as coisas se encaixam, como as coisas são perfeitas. Por que as coisas são tão perfeitas? Porque o reino espiritual é o reino da criação perfeita, é o reino da perfeição. O reino espiritual é o reino do poder maior. O reino espiritual é o reino da inteligência suprema. É por isso que ele criou todo esse universo maravilhoso. É por isso também que ele criou os nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, que nos dão ciência dessa maravilha universal. Muito obrigado, caríssimos ouvintes. Feliz Natal a todos. Estamos toda quarta-feira aqui às 21h30 em nossa jornada em direção à cura pela medicina espiritual. Acesse nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, www.ruicomercurio.com.br. Damos cursos, palestras, consultas e conferências. Muito obrigado por toda essa atenção. Tenham uma boa noite. Tenham muita saúde.